Porangara, Senamenta, Soricepia, Hasikaike, Peptero, Piambue, Arama, Deusinhenga, Penhe, Arama. Bom dia, meus irmãos. Deixa eu só ver a tradução. Eu estou muito feliz de estar aqui no meio de vocês, ensinando a palavra de Deus para vocês. Agora em português. Bom dia a todos, né? Como falamos, uma alegria poder estar aqui mais uma vez com os irmãos, revê-los, né? Compartilhar um pouco daquilo que Deus tem permitido viver nesse ministério e também trazer um desafio da palavra de Deus aos irmãos. Então, para quem não me conhece ou não nos conhecem, meu nome é Matheus Capossi, a minha esposa Gabi Capossi. Nós somos missionários da Missão Novas Tribos do Brasil, né? E nós estamos servindo entre os Baniwas e os falantes de Engatu, né? Isso, Curipaco, Baré, Oriquena. Então tem aqueles que falam em Engatu, nós estamos trabalhando com eles, né? Então nós queremos rapidinho mostrar um vídeo, aí logo depois a gente fala um pouquinho mais sobre o ministério. Então esse é um pouquinho nós temos passado nesses 8 meses mais ou menos, 9 meses lá na comunidade, né? Para quem não sabe, o nosso trabalho ali é próximo de São Gabriel da Cachoeira, então foi comum ver a Meire aqui, né? Alguém de São Gabriel agora, né? Uma alegria muito grande. Então existem muitos rios por ali e o nosso trabalho é no Rio Insana, né? Então há uma divisão ali de 4 partes, né, o Rio Insana, porque ele é muito grande, né? Então existe o Baixo Insana, o Médio Insana 1, Médio Insana 2 e o Alto Insana, né? Então nós trabalhamos no Baixo Insana. Então ali é como se fosse uma cidade, né? Você vai de acordo, você vai passando, você vai vendo comunidades.
lá é comum você falar comunidades, né, e não aldeias, porque aldeia para eles é aqueles que trabalham em lugares isolados. Yanomami, por exemplo, para eles Yanomami é aldeia, né, e eles vivem em comunidade. São Gabriel é a nossa cidade base, né? Quando a gente desce da aldeia, é aproximadamente para descer umas 3h30, para subir, dependendo do motor, de 5 horas para cima, né? Então, quando a gente desce, nós temos a nossa base da missão. Tem uma foto que tem várias pessoas ali, né? Que não eram indígenas, então é a nossa equipe em São Gabriel da Cachoeira. Tem um missionário que ele fica ali em São Gabriel, faz as nossas compras, manda pra gente, né? Pelos indígenas. E São Gabriel é uma cidade, ela é 90% indígena, então é uma cidade que todo o povo, a maioria em si é indígena, ou é missionário, ou é soldado, ou é algumas pessoas que vão para trabalhar ali, né? Então tem sido um desafio muito grande, porque mesmo na cidade a gente tem as pessoas que saíram de Buia e Igarapé ou do Baixo Issana e foram para a cidade, então tem igrejas ali dos falantes Nhangatu, então estando na cidade a gente pode participar com eles também. E Deus tem nos dado o privilégio de morar em Buia e Igarapé, que o rio Issana, ele é considerado um rio cristão, né? Mas trabalhando ali a gente tem visto que existe muito sincretismo. Então Deus tem nos dado o privilégio de poder morar em Buia, mas servir em Buia e também nas outras comunidades rio abaixo, no Baixo Issana, podendo aprender a língua, né? Que a gente ainda está no processo de aprendizado de língua e cultura. Por mais que eles falam português, a língua do coração deles é o Nhangatu, então a gente tem aprendido e aprendendo, enquanto vai aprendendo a gente tem ensinado algumas porções da palavra de Deus em português. Então orem por eles, porque isso impede muito que o evangelho chegue de forma eficaz para eles, né? Porque muitos para eles, se meus avós, meus pais são cristãos, eu também sou. Então não existe aquela compreensão verdadeira do evangelho, né? Que olha, você tem que no sacrifício que Cristo fez na cruz. Mas muitos deles, eles entendem, né, em questão de saber, mas não vivem isso e não trouxe como uma verdade para o seu coração, né? Então orem por isso, porque eles estão perdidos e eles precisam de Cristo, né? E ali temos trabalhado, ali existe uma igreja já, né, por ser um rio cristão, né? Ali, para quem não sabe, teve presença da Sophia Miller há muitos anos atrás, então todo aquele rio, a Sophia Miller passou por ali, então ali existe uma igreja já e estamos trabalhando com elas, né? Por mais que nós não falamos Nhangatu, né, estamos aprendendo ainda, nós já trabalhamos com a igreja, né? Para eles, para eles eu sou pastor já, né? Eu sou missionário, mas para eles eu sou pastor, então eles falam, pastor tem que chegar pregando já. Então você chega, a primeira vez que a gente foi conhecer, eles já falaram, pastor, vai lá pregar. E é na hora, eles te chamam na hora, né? Se isso aqui fosse Buia, e eles vissem que tem alguns pastores aqui, na hora ele ia, vem cá você fulano, vem pregar. Então para eles é muito assim, né? Então nós já trabalhamos com a igreja, nós trabalhamos com os jovens, né, pela manhã na EBD, temos ensinado. É uma dificuldade porque os jovens, eles têm uma fase muito difícil lá, né? E para eles é aquela questão de porque eu sofro, porque isso acontece comigo, é a fase dos jovens, né? Adolescência e jovem, mas lá há muita autocompaixão, né? E lá você tem que trabalhar com muito cuidado para poder falar do evangelho de uma forma que fique claro para eles, né? E também temos trabalhado com as crianças, e isso trabalho interpessoal, né? Nós não trabalhamos com as crianças na EBD, na igreja, mas trabalhamos com ela no dia a dia, né? Deus tem nos dado a oportunidade de conviver com elas. As crianças todo momento estão em casa, eles batem na porta e falam tia Gabi, e fica chamando tia Gabi o tempo todo. Então a gente vai lá para fora um pouquinho, tem tempo com eles, conversa, e toda oportunidade a gente tem falado de Cristo para eles, né? Então sabemos que as crianças é o futuro, sabemos que os adultos em si, muitos vão ouvir os ensinos ali, mesmo que em sua língua, mas eles não vão ter essa mudança, né? Por causa de sua cultura e de suas crenças. Mas sabemos que as crianças sim, podemos alcançar, né? De acordo com o tempo vai passando, a cultura vai mudando, né? Então muita coisa mudou desde o último missionário, muita coisa tem mudado dia após dia, com o uso da internet, influência da cidade, então muita coisa tem mudado.
Então ali também temos trabalhado, eu particularmente trabalho com o ensino na igreja, né? Lá tem um missionário, Marlon e Rosiane, né? Eles trabalham conosco lá em Buia. Eles estão lá 21, 23 anos mais ou menos, já há muito tempo. Eles trabalham com a tradução bíblica já, né? Então, quando nós chegamos, eles não estavam, porque eles estavam tratando da saúde do filho, né, que estava em Puraquequara. E quando estivemos lá, eles chegaram, passaram acho que dois meses conosco, né, e ele nos ajudou muito nessa questão de interagir com o povo, facilitando, né, porque passamos por alguns perrengues, né, algumas provações, né, e isso é normal de qualquer ministério, né, mas Deus tem nos dado a graça, né, e nós louvamos pela vida desses colegas que estão lá. E orem por eles também, porque eles vão voltar somente no segundo semestre desse ano, né? O filho dele que está com problema de saúde, ele já se formou em Puraquequara, mas ele vai estar no processo agora de trabalhar e conquistar suas coisas e tudo mais, né? E ainda assim com a sua saúde. Então os pais vão acompanhar eles para que ele tenha esse primeiro passo, né? De viver independência sem os pais, né? Porque os pais vão estar na comunidade, né? E nesse período agora nós estamos no processo de ACL, né? Quem não sabe, a ACL é a aquisição de língua e cultura, né? Então estamos ali observando tudo o que acontece, observando aquilo que eles fazem, como eles vivem, como eles interagem um com o outro, né? Culturalmente e também na parte da língua. Sabemos que o Evangelho só é eficaz quando é falado na língua do coração. O Evangelho foi muito eficaz para nós, porque alguém deixou o seu lar, aprendeu o nosso idioma e trouxe o Evangelho para cá. Eu posso ensinar em português para eles, mas muitas coisas eles não entendem. Então, precisamos aprender a língua e a cultura de uma forma que não venha chocar um com o outro, né? Que eles possam aceitar bem a língua. No nosso processo de estudo, né, antes de chegar no campo, a gente aprende que a gente precisa aprender a língua e a cultura primeiro, criando relacionamentos com eles, né, para poder ensinar a palavra de Deus depois. Mas esse ministério ele é completamente diferente. A gente realmente já chegou ensinando, a gente já chegou com o ministério, então para nós tem sido um desafio, mas tem sido um privilégio. Eu não sou professora, né, mas quando a gente chegou, eles pediram para... Muitas crianças ali até 10 anos não sabem ler, não sabem escrever. Então, conversando com esse indígena que nos ajuda com a tradução da palavra de Deus, ele falou do filho dele, né? Que o filho dele tinha muita vontade e tudo mais. E conversando com a missão, então, a gente decidiu começar uma alfabetização em português para eles. Eles têm muito acesso à cidade, por mais que a língua é muito forte, né? A língua é o que predomina, mas eles falam português, então eu comecei com eles a alfabetização em português e tem sido muito legal ver é pouco tempo, mas tem sido muito legal ver eles escreverem o próprio nome, às vezes ler alguma palavra, né, casa, lua, e eles caem super felizes com isso. Teve um dia que eu cheguei em casa, tinha uma cartinha de um deles, que eu passei um ditadinho para eles em casa, e ele tinha escrevido tudo, né, escrito tudo e colocou debaixo da minha porta só para ver que ele tinha conseguido, saiu correndo, mas eu tenho visto que independente das limitações, né, que nós temos, o Senhor vai além, o Senhor vai dando sabedoria para a gente fazer aquilo que a gente acha que não é capaz e realmente não somos sem Ele. Então, continue orando com a gente, por favor, para que eles aprendam a ler, a escrever, né? A gente está focado eu estou focada mais nas crianças agora, e para que no futuro também eles consigam ler a palavra de Deus, né? Eu sei que Deus fala com a gente, ensinando, mas é um privilégio tão grande você pegar a Bíblia e você entender o que Deus está falando com você. Então, orem por eles, para que eles aprendam, né, a palavra de Deus e aprendam a ler e escrever também, para quando forem para a cidade ou fazerem as suas próprias coisas, eles terem, né, essa facilidade de poder fazer as coisas por eles mesmos. E também o Mateus agora, no próximo ano, vai começar música. Eles são um povo que amam música, é muito joia ali o louvor. Então eles já pegaram o Mateus e falaram que querem aprender música. Então nós estamos voltando dia 9 agora, mas a gente entra na aldeia só em finalzinho de fevereiro.
E comecinho de março, então, a gente vai começar os ministérios com ele, né? Esse ministério de música. Então, nós pedimos que vocês orem por nós, orem para que Deus nos ajude a adaptar a cultura também. Nós, às vezes, por exemplo, a gente chegou e por eles falarem português, muitas vezes a gente esquecia que eles eram de outra cultura. Então, teve muitas vezes que a gente teve um choque, né? Que a gente fala choque cultural. E a gente não sabia que era choque cultural. A gente falava, nossa, mas por que fazem isso e não fazem isso? Depois Deus foi nos ensinando que nós estávamos no lugar que eles moravam, na cultura deles. Então eles não tinham que se adaptar à nossa cultura, nós tínhamos que nos adaptar à cultura deles. Então Deus nos ajudou a enxergar isso e muita coisa que a gente estava em choque. Por quê? Porque a gente falou, Senhor, nos ajude a viver a cultura deles, né? Para que nós consigamos realmente entender por que eles fazem tudo isso. Então, é mais isso. Eu agradecer também à igreja pelo apoio, pelas orações, pelas ofertas que tem destinado a nós também. E nós somos muito gratos por ter, né, parceiros de ministério aqui em Jacutinga. Então, como falamos, né, já existe um trabalho de tradução ali, o Marlon. Né, então, existe uma porção do Novo Testamento, o Novo Testamento traduzido, mas ainda assim precisa passar por uma revisão. Né, então, ore para que... porque eles usaram como base a tradução do Baniwa. Então tem muita coisa que foi literalizada, né? Ainda assim fica meio confuso para eles, na língua Nhengatu. Né? Então ore para que o tradutor Marlon ele possa voltar. Né? A tradução nesse tempo agora ela parou um pouquinho por causa disso, desse tempo fora. Mas orar para que quando eles voltarem eles possam conseguir voltar a traduzir, né? Fazer o check-up que precisa aqui todinho, para poder ter a língua deles, né? E eles agora estão traduzindo uma pequena porção também do Antigo Testamento, alguns livros, né? E também a outra parte da nossa equipe, que aquela casa que a gente falou que é uma bênção que Deus nos deu, é de um casal que hoje está na cidade, São Gabriel, né? Alisson e Miriam. E eles trabalham lá com os Nhengatu na cidade, né? Ela já fala muito bem Nhengatu e ele ainda tem umas dificuldades, mas ela tem trabalhado com retradução. Né? Então tem uma pequena porção de alguns livros, né, infantis. Então ela tem feito a retradução, escrito as historinhas, e a filha de um colega nosso da nossa missão, né, que eu esqueci o nome dela, aqui ó, Helena Júlia Pimentel, né, ela tem feito as ilustrações dessas historinhas, né? Então a gente vai deixar ali os irmãos que quiserem ver um pouquinho, ver como é escrita em Nhengatu, ver como é o nosso trabalho. Então fiquem à vontade, ali tem alguns artesanatos que eles fazem, nós trouxemos para vocês verem, e também quem quiser adquirir também, fiquem à vontade, tem um papelzinho com alguns preços ali, né? Fiquem à vontade, podem ver ali e vai ser uma bênção. Então, eu vou pôr de volta ali. Então, agradecemos a oportunidade, né, de poder estar compartilhando um pouco do nosso ministério, e também eu quero trazer um desafio, né, sempre que posso eu gosto de trazer um desafio missionário, porque sabemos que a obra é grande, mas poucos são os trabalhadores e poucos são os obreiros dispostos a servir, né? Então eu quero compartilhar com os irmãos uma reflexão que está em João 12, João capítulo 12, versículo 24. A minha versão da Bíblia aqui é a CF, então pode ser que esteja um pouquinho diferente dos irmãos. Então, João 12, versículo 24 diz assim: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto, né? E eu gosto muito de observar a vida de Cristo, né? Como que ele usava o seu dia a dia, a cultura daquele povo para trazer parábolas,
né? E às vezes é parábolas tão simples, mas que quando você observa todo aquele contexto, você vê uma coisa muito grandiosa, né? Você vê que é uma grande lição naquela parábola que Jesus tem trazido, né? E isso traz um impacto espiritual muito grande, né? Principalmente com essa passagem, por ela ser muito simples, né? Simplesmente por causa de uma coisa tão pequena como um grão de trigo, ele traz um significado muito grande, né? E Jesus ele usava sementes, campos, ovelhas, moedas, coisas comuns da cultura daquele povo, para trazer as verdades eternas, né? E é muito interessante. Eu amo ver essas coisas que Jesus tem feito, né? E Deus ensina algo muito necessário que precisa acontecer, né? E essas mensagens sempre é sobre salvação, né? Sempre é fazer eles enxergarem a sua condição, como eles vivem, como eles interagem, e ver como isso pode influenciar no reino, como eles podem trazer essa lição para o reino de Deus, né? E quando eu vejo essa passagem, eu vejo que nos mostra o meu eu, que deve ser negado, né? Meu eu precisa morrer, né? E a gente vê que quando fala assim, né? O grão de trigo caindo na terra, né? Não morre, né? Fica ele só. É aquela parábola, né? Se eu jogar os grãos em vários lugares, cada lugar vai ter uma reação, né? Se eu jogar em meias pedras, pode ser que ela sobreviva, mas por causa das pedras, o calor em si, ela pode morrer. Mas se ela pegar num solo fértil, ela gera muitos frutos, né? E nessa passagem, o que isso nos mostra, né? O que é necessário para o grão passar nesse momento para que ele tenha vida, né? Ele precisa ser lançado ao solo e ela precisa morrer, né? Se o grão não morrer, ele não gera vida, né? Agora, se o grão tivesse sentimento, né, estando na terra, ele diria, né, ei, tá escuro, né? Tá escuro aqui, estou sozinho, e agora, né? Estou me sentindo muito só. Mas é exatamente nesse lugar escuro, frio e solitário que o milagre acontece, né? A sua casca se rompe, os seus brotos vão saindo, suas raízes, e nasce um broto. E quando esse broto cresce, ele gera frutos, né? Então, a partir dele mesmo, Jesus ensina que o segredo para a vida é a morte. Tá, mas o que isso quer dizer com missões, né? Como que eu posso ensinar sobre missões sobre um grão, né? Jesus ensina, e ele é muito claro, que para nós servir ao Senhor, nós precisamos morrer para esse mundo. Nós precisamos morrer para mim mesmo. Eu não consigo fazer a vontade de Deus, sendo que a minha vontade está acima de tudo, né? Eu preciso ser como um grão, né? Olha, eu entendi aquilo que Deus ensinou e agora eu morro para mim mesmo. Eu nego a minha vontade e agora eu quero fazer a vontade do Pai, né? Fazer a vontade daquele que nos enviou, né? Então o segredo para missões é negar a si mesmo. Eu sei que há muito contexto, muita coisa que a gente coloca em jogo, né? Mas se a gente não negar a nossa vontade, a gente nunca vai conseguir servir ao Senhor, né? O ser humano ele é cheio de desejos, né? Cheio de compromissos, né? Ele sempre quer conquistar algo, e não é errado, né? Deus nos deu livre-arbítrio, e nós podemos sim conquistar as coisas, mas acaba que às vezes nós usamos todo esse contexto para tirar o nosso foco de Cristo, né? Muitas pessoas querem fazer uma faculdade, que é muito bom, né? Quer ter uma casa própria, quer ter um carro próprio, mas acaba que usam isso como algo que impeça o evangelho de crescer, né? Olha, eu quero servir ao Senhor, mas como que eu vou servir ao Senhor sendo que eu tenho minha casa? Eu não posso abandonar minha casa, né? Eu estou fazendo faculdade, eu não posso abandonar a faculdade. E acaba que nós usamos isso como desculpas, né? E o segredo do evangelho é a morte. Para eu fazer a vontade de Deus, eu preciso morrer para mim mesmo. Não é mais a minha vontade que prevalece, mas é a vontade de Deus, né? E Jesus sempre foi e sempre será um exemplo, né? Então peço que os irmãos abram suas Bíblias em Filipenses 2.
Filipenses 2, vamos ler do versículo 4 a 8. Diz assim, eu errei aqui. Diz assim, ó, não atente cada um para o que é próprio seu, mas cada qual também para o que é do outro. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus, ele é o maior exemplo de negar a si mesmo. Jesus, ele veio no mundo como um homem, mas não deixando a sua natureza divina, né? Ele simplesmente negou essa divindade, né? Ele foi usado por Deus, Deus ainda usou os seus poderes, né, de Deus para poder curar as pessoas, né, trazer ensino da sua verdade, mas Deus, acima de tudo, ele veio como servo, né? E por que nós, sendo meros mortais, sendo pecadores, por que nós não podemos seguir o mesmo exemplo de Cristo, né? Se Cristo, sendo um Deus, ele não teve usurpação de ser igual a Deus, por que eu, como humano, não posso deixar a minha vontade de lado para servir ao Senhor, né? Então Jesus ensina que a negar nós mesmos e pensar mais no outro, né? Jesus, ele veio com o propósito de salvar a humanidade, né? Se fazendo de servo, né? E morrer numa cruz para salvar todo pecador. E como eu posso pôr a minha cabeça no travesseiro sabendo que é minha responsabilidade, e às vezes eu não faço essa responsabilidade? Às vezes é algo tão simples, né? Eu lembro que quando o Cleiton machucou o pé dele inflamou muito, né? E teve que ir para um médico em Campinas. Eu lembro que nesse tempo o Pércio levou a gente, né? Foi eu, o Pércio e o Cleiton. E eu lembro que o Pércio, ele aproveitou, não fazendo aqui marketing do Pércio, né? Mas eu lembro que foi uma bênção, porque eu lembro que enquanto eu estava lá, o Cleiton, o mestre, espremeu o pé dele para tirar todo aquele pus, o Pércio lá fora não perdeu a oportunidade, ele pregou o evangelho para algumas pessoas, né? E eu lembro que isso é impactante, porque no nosso dia a dia sempre temos contato com pessoas, né? Às vezes pegando ônibus, pegando Uber, né? Às vezes nosso trabalho, e às vezes nós não aproveitamos essa oportunidade de poder ensinar o evangelho, por mais que seja tão rápido, né? Mas pelo menos deixar aquela sementinha, né? Sabemos que não é nós que temos o poder de convencer a pessoa, mas é o Espírito Santo que convence, né? Mas nós somos usados por Deus como ferramentas para essas pessoas. E sendo que muitos estão morrendo, indo para o inferno, porque não renunciei aos meus desejos e aquilo que me é confortável, né? Uma semente, quando é lançada ao solo, ao chão, ela não fica confortável, eu imagino, porque todo aquele peso daquela terra, né, isso sufoca e ela precisa morrer. Mas quando ela cria vida, olha quantos frutos ela dá, é muito fruto, né? Em Mateus 16, 24, né, ele fala que se alguém quer ser discípulo de Cristo, tem que negar a sua própria vontade, né, e morrer diariamente para si mesmo. E a resposta para muitos com relação a isso, né, de negar a minha vontade, tem sido aqui, está escrito em Mateus 8, 21, né? Que diz assim: e outros de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Então veja que às vezes nós agimos de forma que nós queremos colocar coisas na frente, né? Olha, já entendemos que para nós servir ao Senhor eu tenho que negar o meu eu preciso morrer para que o evangelho possa frutificar e gerar frutos. Mas acontece que às vezes a nossa primeira resposta tem sido: Senhor, deixa primeiro eu fazer isso, Senhor, deixa primeiro enterrar meu pai ou minha mãe, né? Permita-me conquistar algo primeiro antes de servir ao Senhor. E às vezes o mundo é tão atrativo que o plano que nós tínhamos de servir ao Senhor, ele some em nossa cabeça, né? E às vezes já foi a oportunidade de servir ao Senhor, né?
E você vê nessa história desse discípulo que queria seguir o Senhor, mas que não, primeiramente, quis sepultar o seu pai, olhando para essa história você não vê renúncia. Né? Eu sei quanto é difícil, quanto é doloroso deixar pai e mãe, deixar nossa cidade, nossos familiares, nossos amigos, para servir ao Senhor. Né? Dia após dia, às vezes a gente se pega triste porque, poxa, às vezes meus pais estão fazendo aniversário, não posso estar junto, né? Às vezes nossos sobrinhos estão crescendo e a gente não pode estar junto com eles, mas esse é o sacrifício do Evangelho, né? Mas Deus está cuidando deles, né? Às vezes nós queremos ter o controle da situação, queremos ser Deus, né? Senhor, eu quero ficar, eu quero cuidar deles, eu quero ver eles crescer, mas você estando aqui ou não estando, as coisas vão acontecer do mesmo jeito, né? Eu não tenho o controle de mudar nada. E a morte do eu é o segredo de missões. Enquanto eu for o ego, enquanto eu for a pessoa que quer estar no controle e quer não negar a minha própria vontade, missões nunca vai acontecer, né? E às vezes eu fico me perguntando, né? Poxa, desde os tempos de Cristo já falava, olha, o campo é grande, mas poucos são os trabalhadores. E a resposta, por que muitos não querem servir ao Senhor? Por que muitos não querem pregar o Evangelho ao Senhor? Talvez eles não querem morrer para si mesmo, talvez não querem negar o seu próprio desejo, né? O mundo há muito atrativos, né? Às vezes o mundo nos mostra que conquistar aquilo que eu quero é uma grande conquista, um grande privilégio, que às vezes nem todos têm esse privilégio. Quando conseguem, é uma grande vitória. Mas e quantas almas perdidas? Às vezes não pensamos nas almas perdidas, né? Às vezes não pensamos no sacrifício diário que temos que fazer para que almas possam conhecer a Cristo, né? Às vezes nós pensamos tanto em criar os nossos filhos para esse mundo, né? Às vezes, olha, põe ele na aula de inglês, põe para fazer curso de natação, vários cursos técnicos, e aos poucos nós vamos mandando nossos filhos iletrados para o inferno, né? Será que nós temos criado nosso filho para servir ao Senhor? Ou temos criado eles para viver nesse mundo, mas perder a sua alma, né? Para a condenação eterna, para o inferno? E é curioso, né, que enquanto o Senhor nos pede para renunciar a todas as coisas por amor a Ele, né, nós temos a tendência de renunciar o Senhor por amor de todas as outras coisas, né? Quando o Senhor chama os seus discípulos, Ele fala, olha, deixe tudo que você tem e me siga, né? E os discípulos entenderam isso. Por mais que logo na sua caminhada as coisas foram esclarecendo mais, Jesus falava, olha, não carregue sua tenda, não carregue capa, não carregue livros, não carregue um cajado. Venha com a roupa que está no seu corpo e me siga, né? E às vezes nós queremos montuar coisas para levar, para servir ao Senhor. Não, primeiro deixa eu fazer uma faculdade, que isso vai me ajudar no ministério. Sim, com certeza. Mas quem te garante que amanhã você irá terminar essa faculdade? A vida é um sopro. Hoje eu posso estar aqui, amanhã não estou mais. E o privilégio de servir ao Senhor? Passou, né? Então nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos, dia após dia, renunciar à minha vontade por amor a Cristo, por amor às almas perdidas. E o problema está em nós, né? A colheita é grande e poucos são trabalhadores porque a culpa é nossa, né? O chamado já foi feito, o ide é para todos, né? Mateus 28 diz, ide, portanto, e pregar o Evangelho a toda criatura, né? Ensinando-os e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas será que nós temos compreendido realmente o ide? Será que nós temos um amor tão grande ao Senhor a ponto de renunciar à minha vontade por amor das almas perdidas, né? Às vezes não temos feito isso. E nós temos costume de fazer um malabarismo, né, com o nosso tempo para tentar encaixar o meu tempo com Deus, né? Às vezes a gente se orgulha muito, né? Nossa, meu dia é corrido, eu fiz tanta coisa e eu consegui tirar um tempo para ter meu devocional com o Senhor, né? E parece bonito você ouvir isso, né? Parece muito espiritual, mas na verdade isso é uma vergonha para nós, porque nós temos que colocar o nosso tempo na agenda de Deus,
A nossa vida é para Deus, nossa vida é para glorificar o nosso Senhor. E às vezes nós espiritualizamos algo que é uma irresponsabilidade nossa. Às vezes achar que separamos um tempo para o Senhor, sendo que o nosso tempo é do Senhor. Então nós temos que nos encaixar na agenda de Deus. Então essa é a resposta para missões, né? É a morte do meu eu. Eu preciso morrer para que missões aconteçam. Eu preciso negar a minha vontade, negar aquilo que é importante para mim, para que o Evangelho aconteça, para que o Evangelho possa chegar até aqueles que não conhecem. Né? E essa é a resposta que procuramos, né? Disposição para servir ao Senhor, quebrantamento e entrega. Isaías 6:8, né? Onde Isaías ouve a pergunta que o Senhor faz a ele, né? Olha, quem enviarei e quem há de ir por nós? E a resposta que Isaías dá: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou disposto, né? Eu quero servir ao Senhor, né? Eu estou disposto a negar tudo aquilo que me é mais importante para servir ao Senhor, para que pessoas possam te conhecer, né? E qual tem sido a nossa resposta? Né? Diariamente, qual tem sido a nossa resposta? Será que tem sido como de Isaías? Ou será que tem sido como esse discípulo, né? Senhor, primeiro deixa-me conquistar meu carro, primeiro deixa que eu conquiste primeiro a minha faculdade dos sonhos, meu emprego, que eu tenha uma renda melhor para te servir. E às vezes isso nos enche os olhos de uma forma que eu já não quero mais servir ao Senhor. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu devia ter uns 13 anos mais ou menos, nem lembro. Eu lembro que foi quando eu comecei a ter mais contato com o Peniel, né? E eu sempre quis estudar em Peniel. E eu falava: Senhor, um dia me permita me estudar em Peniel, né? Eu lembro que o meu primo Rafael estudava em Peniel naquela época, né? E eu via tudo aquilo acontecer, as pessoas falando de Cristo. E eu queria, mas eu era muito novo para isso. E quando o tempo foi passando, eu quis fazer muitos tipos de faculdade, né? Mas eu louvo a Deus que as portas se fecharam para isso, né? E eu já tive minha fase de rebelde também, que acabei desviando o caminho do Senhor, mas voltei também, até que chegou um momento que eu falei: por que eu estou procrastinando aquilo que Deus colocou em meu coração em minha infância? Né? E eu louvo a Deus porque até então eu não queria servir ao Senhor, eu queria ter conhecimento e não passar vergonha na hora de ensinar a palavra de Deus, né? Mas estando em Peniel, meu último ano, foi quando eu tive desafiado ao Senhor, né? E eu entendi que o chamado é para todos, né? Às vezes nós esperamos que aconteça igual foi com Samuel, né? Samuel. Às vezes você quer ouvir uma voz audível do Senhor, ou você quer que Deus pegue na sua mão e te traga até aqui, ó, você vai servir aqui, né? Às vezes é o que nós esperamos, mas a palavra de Deus já nos chamou, né? O ID é para todos. E às vezes nós temos negado esse ID e temos negado a vontade de Deus. E Deus tem um plano, né? E Deus está fazendo uma grande obra. Ainda há muito o que se realizar, há muita coisa para ser feita. Ainda há milhões que nunca ou quase ouviram falar de Cristo. E às vezes você pensa, né? Não, mas todo mundo já ouviu de Cristo. Há povos que ainda não conhecem a Cristo. Há povos que são extremamente isolados, que não sabem nem que a gente existe, né? Brancos existem. Mas se eu não for, quem vai? Né? Se você não for, quem irá? Ainda há famílias, há grupos, há povos, etnias que esperando que alguém chegue até eles para falar de Cristo. E às vezes nós achamos que o chamado de Deus ele é: eu posso passar para outra pessoa, mas o chamado de Deus ele é pessoal. Às vezes Deus me chama, mas eu quero passar para outro. Senhor, chama ele, coleguinha ali, que ele é mais capacitado que eu, ele tem mais capacidade de pregar o Evangelho do que eu. Mas que na verdade Deus ele usa tanto os que são capacitados, mas aqueles que também se acham capazes de pregar o Evangelho. Porque nós somos ferramentas, quem nos usa é o Senhor, é o Espírito Santo que convence. E às vezes nós colocamos desculpas para isso. Às vezes agimos igual Moisés, né? O Senhor chamou Moisés para servir e ele colocou muitas desculpas na frente. Senhor, mas eu sou pesado de língua,
Senhor, mas se eu falar, se eles não crerem, nem em nome de quem que eu faço isso? Moisés, relaxa, é eu que faço a obra, eu quero te usar, faça o que eu estou te falando. Né? A minha preocupação na minha infância sempre foi, como que eu vou falar para as pessoas? Muitos aqui me conhecem desde a infância. Nessa aí, Mateus, vai cair dessas horas, Mateus. Então eu tinha muitos medos, muitas falhas. Eu achava que eu não conseguiria estar em público falando, porque eu falava rápido, as palavras ela embolava na minha boca. Às vezes, a primeira vez que eu fiz a abertura aqui na frente, as pernas estavam batendo o joelho no outro. E eu pude até desmaiar aqui na frente. Mas eu fui vendo, de acordo que eu me propus a servir ao Senhor, o meu maior medo e minha maior frustração, que eu achava que seria eu mesmo, Deus ele supriu. E eu nem percebi quando eu comecei a melhorar, né? Então eu louvo a Deus por isso. Né? E a pergunta é, Deus pode usar a sua vida? Né? Será que Deus pode te usar para esse ministério, para essa obra, que é do Senhor, mas que nós somos ferramentas dele? Né? Deus pode contar com você? Não precisa responder, mas qual será a sua resposta se um dia Deus chegar a você e falar, olha, quem enviarei e quem há de ir por nós? Será que a minha resposta vai ser, Senhor, eis-me aqui? Ou será que vai ser, Senhor, deixa primeiro enterrar meus pais, deixa primeiro conquistar a minha faculdade, conquistar o meu carro, minha casa? Eu não estou dizendo que isso é errado, tá, meus irmãos? Mas eu estou dizendo que colocamos desculpas acima do chamado que Deus tem para nós. Até mesmo no nosso contexto, nosso dia a dia. Usamos até essa desculpa para falar de alguém na rua, alguém que necessita, alguém que está com o coração quebrantado, alguém que precisa de um conforto. Até nesses momentos nós negamos falar de Cristo. E para a gente concluir, nós devemos lembrar que nosso objetivo é fazer Cristo conhecido. Eu sei que alguns são extremos, né? Alguns vão servir em locais extremamente isolados, alguns vão servir em outros países, mas por que não servir onde você está? Há pessoas na nossa casa que não conhecem a Cristo, e às vezes nós não falamos de Cristo para eles. Às vezes é um familiar, às vezes é um colega de trabalho, e às vezes não falamos de Cristo para ele. E o nosso objetivo é fazer Cristo conhecido. Como que a seara vai terminar, sendo que nós, obreiros, com capacidade de pregar o Evangelho, porque o ensino que nós temos aqui na igreja são muito bons. Às vezes é tão aprofundado quanto o Peniel. E às vezes não usamos isso para pregar o Evangelho. E nós sempre teremos oportunidade de pregar o Evangelho. Isso é certeza. Às vezes nós damos desculpas para não pregar. Ah, não tive a oportunidade. Mas passou uma pessoa do seu lado, estava ali. Às vezes precisava ouvir sobre Cristo, né? Quem sabe aceitar a Cristo naquele momento. Mas às vezes negamos. E como temos aproveitado as oportunidades que temos? Né? Que a vergonha de ser exposto não seja o motivo pela qual não temos falado de Cristo para as pessoas. Às vezes não falamos por vergonha. Às vezes ficamos acanhados. Não, eu não vou falar não, porque ou a pessoa vai descobrir que eu sou crente, e às vezes a pessoa é um rebelde, ou às vezes a pessoa é feminista, ou alguma coisa do tipo, né? Nesse mundo bagunçado, que tudo que acontece, sempre somos questionados, e eu não quero me expor, né? E às vezes não fazemos. E eu fiquei pensando muito no que o Persa falou, no domingo passado, né? Paulo, o seu propósito de vida foi viver como Cristo, até o ponto de morrer como Cristo, ser um mártir. E será que eu tenho tido esse mesmo desejo de ser mais parecido com Cristo e viver disposto a entregar a minha vida a ponto de morrer por Cristo para que o Evangelho seja conhecido? Será que esse é o meu propósito de vida? E que nós possamos dia após dia lembrar que temos uma responsabilidade e cabe a nós negar o meu eu. É dia após dia. Né, como um monstrinho que você tem que dia após dia domesticar ele, um cachorro, né? Se você não dia após dia bater nele para que ele se acalme, nós nunca iremos fazer a vontade de Deus. E se um dia nós esquecermos tudo isso, ele vai crescendo, a nossa vontade para o nosso mundo vai crescendo, o pecado na nossa vida vai crescendo, e um dia ele vai crescendo, 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 e a gente perde o controle.
Então nós temos que negar o meu eu dia após dia, para que o Evangelho seja proclamado e que Cristo seja conhecido. Esse é o nosso propósito de vida: glorificar, exaltar o Senhor enquanto temos vida. Mesmo que eu não fale, que a nossa vida seja uma carta. Tem uma música que eu gosto muito que diz assim, que o seu nome seja exaltado, entre todos os povos, que eu não impeça de te servir e que eu também não impeça as pessoas de conhecer a Cristo. Que a nossa vida seja uma carta aberta. Mesmo que eu não fale, que as pessoas possam olhar a nossa vida e falar: essa pessoa é diferente e eu quero saber o porquê ele é diferente. E quando a pessoa descobrir, ele vai entender que é Cristo que nos muda. É Cristo que faz a diferença na nossa vida. E a nossa vida é para glorificar o Senhor, fazer Cristo conhecido. Então, eu vou estar orando e eu passo a palavra. Então, oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é tão misericordioso e tem nos dado a oportunidade de viver um dia a mais, Deus. E nos ajude, Pai, a entender o propósito das nossas vidas e entender que se o Senhor nos deu mais um dia de fôlego, Pai, é para te exaltar, é para te glorificar e é para te fazer conhecido, Deus. Que o Senhor continue tocando nossos corações, Deus, que nós possamos lembrar do nosso propósito de vida e lembrar que a nossa vida é para te honrar, Deus. Nos ajude a nos mantermos firmes, Deus, no propósito, e que nós possamos lembrar que a nossa vida é para fazer as pessoas te entenderem, é para fazer as pessoas compreenderem o seu amor e entender o sacrifício que Cristo fez na cruz. E que nós possamos ser uma ferramenta usada nas mãos do Senhor, Deus. Abençoe nossas vidas, Deus, e que nós possamos render graças por tudo que você tem feito por nós, Pai, por mais esse ano de vida que você tem permitido agora viver, Deus, e que nós possamos te glorificar e que nós possamos escrever uma nova história, mas uma história que mais pessoas possam estar indo para a sua glória e que as pessoas possam estar escritas no livro da vida também, Pai. Nos abençoe e use nossa vida para a sua honra e glória, Deus. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.